Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Manifestantes estão nas ruas de Lima, no Peru, num protesto contra a posse do novo presidente. A gente tem que entender que Vizcarra caiu ontem, após o segundo processo de afastamento em pouquíssimo tempo, não sobreviveu e foi afastado. Quero fazer de conhecimento a todo o país que apresento minha renúncia irrevocável do cargo de presidente da República e invoco a la paz e a unidade de todos os peruanos. Em menos de 15 dias, o Peru teve 2 presidentes diferentes. Isso mesmo que você ouviu. 2 presidentes da República diferentes. E passou um dia com a cadeira presidencial vazia. Na terça-feira, 17 de novembro, o congressista Francisco Sagasti assumiu a presidência do país após a renúncia relâmpago de Manuel Merino, tornando-se então o 4º presidente a assumir um mesmo mandato. Congresso do Peru escolhe Francisco Sagasti como presidente interino. O parlamentar é o 3º a ser escolhido para liderar o país em apenas uma semana. O último a ocupar o cargo, Manuel Merino, renunciou no domingo. O povo peruano, evidentemente, está muito insatisfeito com a situação. Protestos têm ocorrido nas maiores cidades do país, como a capital, Lima, com a presença massiva de jovens que afirmam estar cansados da política tradicional peruana. Manuel Merino renunciou ao cargo pressionado pela população. Durante seu breve mandato, que durou apenas 5 dias, a repressão brutal aos protestos pacíficos tornou a convulsão social ainda mais intensa. E tudo isso culminou na renúncia após uma violenta noite nas ruas que acabou com a morte de 2 jovens manifestantes e dezenas de feridos, incluindo jornalistas que cobriam ali o fato. Tudo isso no país que tem a maior taxa de mortos por habitantes da Covid-19 da América Latina e uma das maiores do mundo. Para entender, então, as notícias mais recentes sobre a convulsão política e social do Peru, eu vou conversar com o Paulo Velasco. O Paulo é professor de Política Internacional da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, muito bem-vindo aqui ao Item Mais da CNN. Também é um prazer, Mona Lisa, conversar com vocês e com os ouvintes aí da CNN. Professor, antes de falar, então, exatamente sobre o Manuel Merin, a gente tem que olhar para trás, né? Tem que olhar para a situação do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, o chamado PPK. Bom, ele venceu lá a disputa, apertada nas urnas em 2016. Em 2018 veio à tona todo o escândalo ali do recebimento de propina envolvendo a Odebrecht, que é a construtora brasileira ali, que é sinônimo de Lava Jato. E aí ele acabou renunciando também. Então eu queria começar falando sobre o Pedro Pablo Kuczynski, até para a gente entender quais eram as principais acusações contra ele e como essas revelações na época atingiram o povo peruano, que não parou de ter sobressaltos políticos até agora. Na verdade, a instabilidade que a gente vê no Peru, Mona Lisa, não afeta só a política do país a partir do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vemos os grandes políticos peruanos, em maior ou menor escala, inclusive vários ex-presidentes, candidatos à presidência, envolvidos com problemas de corrupção, fundamentalmente a partir da atuação de empreiteiras estrangeiras. Odebrecht é a principal envolvida nesses escândalos, mas não é a única. Há empreiteiras de várias nacionalidades que também foram acusadas de práticas lesivas aos interesses do país. E dentre as práticas nas quais vimos o envolvimento do PPK e de outros políticos, como a Keiko Fujimori, que foi quem concorreu nas eleições de 2016, ex-presidentes, como o Ollanta Humala, por exemplo, o Alan Garcia, vale lembrar que ele se suicidou justamente quando estava na iminência de ser preso, por ordem aí do juiz da chamada Lava Jato peruana. Então, as principais acusações eram no sentido de uso de caixa 2, algo que conhecemos muito bem no Brasil. Essas empreiteiras, elas costumavam fazer pagamentos por fora dos registros aos candidatos à presidência e práticas diretamente de suborno, para
serem favorecidas em contratações públicas e licitações no país. Então, professor, a gente está falando, pelo retrospecto que o senhor deu, o senhor colocou até pontuando aí uma linha de tempo, mas a gente pode sim dizer que estamos olhando para 2 décadas, né, pelo menos, de instabilidades no Peru, mas aí a gente vai colocando essas informações no papo. E para quem está ouvindo pensando, nossa, pode ser pior do que aqui? Sim, quando a gente olha para a grama do vizinho, quando olha de verdade, você está falando assim, será que ela é fofa mesmo, ou mais verdinha? Mas quando pisa, aí que a gente sabe, né, qual é a situação. Então vamos lá para a gente até fazer alguns paralelos. Professor, então olhando ainda para essa renúncia do PPK, do Pedro Pablo Kuczynski, o vice dele, né, o Martim Vizcarra, assumiu o cargo. Ele, no entanto, sofreu um processo de impeachment por acusação também de corrupção recentemente. Mas parece que essa deposição foi cercada de controvérsia. O senhor quer pontuar essa controvérsia para a gente? Sim, sem dúvida, Mona Lisa, né? A grande controvérsia é que a base, né, para a retirada do Vizcarra do poder, a partir de um congresso, vale dizer, né, muito fragmentado, né, com o qual, né, de fato, o Vizcarra nunca conseguiu uma boa relação. Lembrando, né, ainda que em 2019 o Vizcarra dissolveu o congresso, né, numa manobra constitucional também um pouco questionável, convocou eleições para janeiro deste ano, então temos um novo parlamento desde janeiro no Peru, mas continua revelando os problemas de sempre, né, um parlamento fragmentado, um parlamento, né, onde não existe uma base partidária muito sólida, né, em termos, né, de estabilidade institucional, e com quem o Vizcarra sempre protagonizou embates muito duros, né, sobretudo porque ele assumiu, né, ironicamente, Mona Lisa, a bandeira de combater a corrupção no Peru, promoveu algumas reformas constitucionais amparadas, esse é um dado interessante, né, em um referendo popular realizado no país, né, reformas, por exemplo, que proibiram a reeleição de parlamentares, então os deputados peruanos não podem se reeleger diretamente, proibindo o financiamento privado de campanhas, enfim. Ele mexeu, né, em algumas questões que incomodaram muito os deputados, né. Então nunca teve vida fácil no diálogo com o parlamento, que dificultava inclusive a própria governabilidade do Peru, e vimos, né, uma manobra, né, na semana passada, né, pela qual o Congresso peruano destituiu o Vizcarra do cargo sob alegação de incapacidade moral permanente. Já tinha havido uma tentativa semelhante no mês de setembro, da qual o Vizcarra conseguiu escapar, né, e aí naquele momento ele pediu ao Tribunal Constitucional peruano que definisse de maneira mais precisa o que se entende por incapacidade moral permanente, né, porque o Congresso naturalmente, né, fez uma aplicação para lá de extensiva, né, e elástica desse conceito, né, para tentar tirá-lo do poder, sob acusação também muito pouco fundamentada, né, de corrupção na época em que ele era governador de um estado sulista no Peru. Então, houve sem dúvida alguma excessos nesse processo, né, foi um processo sumaríssimo de impeachment, né, na verdade não é propriamente um impeachment, mas algo semelhante com isso, um processo sumaríssimo, que durou, enfim, poucos dias, ele praticamente não teve a possibilidade de se defender, quer dizer, no mínimo podemos dizer que o devido processo legal, a ampla defesa, né, foram colocados um pouco de lado. Depois, então, da acusação do Vizcarra, aí a gente chega ao presidente Manuel Merino, né? Por que o mandato dele foi tão curto e tão conturbado, professor? Há 2 fatores principais, né? Em primeiro lugar, por ele não ter nenhuma legitimidade, né, em face da população, né? Então vimos, sobretudo jovens, né, a geração do bicentenário, como tem sido chamada, né, no ano que vem o Peru completa 200 anos de independente, essa geração de jovens, né, a geração do bicentenário indo às ruas com cartazes afirmando que Merino não era seu presidente, né? Então a falta de legitimidade, reconhecimento e enxergando, inclusive, Mona Lisa, como um golpista. Então houve a percepção por parte significativa da população peruana de um golpe parlamentar, um golpe branco, né, contra o Martim Vizcarra, né? Então vimos nas ruas aqueles que defendiam Vizcarra, que viam que ele estava tentando de alguma maneira de fato enfrentar o problema crônico da corrupção no Peru e que simplesmente não contava com a simpatia, né, dos parlamentares e muitos que votaram pela destituição do Vizcarra estão eles próprios envolvidos, né, até o pescoço em acusações de corrupção. Então essa é uma primeira variável, né, a falta de legitimidade do Merino. E o segundo ponto principal é justamente o fato dele ter constituído um gabinete também para lá de controverso e impopular, né? Ele escolheu, por exemplo, o Flores Araúz, né, que é tido como
um político para chefiar o gabinete, né, do Merino, né? Não é um cargo qualquer, né? Não é um ministério de menor envergadura, né? Ele escolheu o Flores de Araújo, que é tido como um político de extrema-direita, Mona Lisa, né? Então, que vai muito na contramão, evidentemente, das expectativas da população peruana. Então, esses fatores, claro, acabaram levando a manifestações crescentes nas ruas do Peru, sobretudo em Lima, e resultaram na renúncia do Merino no último domingo. Então vamos falar um pouquinho do novo presidente, o Francisco Sagasti. O que dá para esperar do futuro da política no país sob comando de Sagasti, professor? Vamos esperar, naturalmente, muita confusão, né? A escolha do Sagasti não coloca um ponto final nas instabilidades políticas e institucionais no Peru, longe disso, mas ele é um político centrista, né, do Partido Morado no Peru, então tem uma agenda, podemos dizer, mais moderada, não fez escolhas, pelo menos não até aqui, absolutamente controversas, né, escolhendo nomes, por exemplo, da extrema-direita peruana, e assumiu um discurso pacificador, né, o que não deixa de ser algo interessante. O próprio Merino terá que prestar contas ao Ministério Público peruano, né, sobre, por exemplo, algumas mortes que houve no final de semana, né, a partir de uma repressão dura às manifestações, né. O Sagasti já manifestou apoio a essas investigações, né, que esclareçam a morte de 2 jovens peruanos no último sábado, e o que é mais importante, ele se comprometeu a manter as eleições gerais para o mês de abril. Em abril teremos eleições não só para presidente, mas eleições para o parlamento também, né, para o Congresso peruano, né. Então é um discurso moderador, interessante, né, positivo, mas certamente não vai encerrar, pelo menos não boa parte da confusão que se vê no Peru, né, um país esgarçado politicamente em parte pela questão da corrupção, como já pontuamos, Mona Lisa, mas é um país que depende desesperadamente de uma reforma política, né? Os partidos políticos peruanos são muito enfraquecidos, né? Os políticos por lá toda hora trocam de legenda, algo que não raro vemos no Brasil também, né? Os partidos trocam de nome o tempo inteiro, então é como se os eleitores peruanos não conseguissem se identificar, né, com uma base partidária, né? E podemos de alguma maneira reconhecer que não se faz política sem partidos políticos, né? Então esse é um grande problema crônico no Peru, Mona Lisa. Sem lastro político, né, que é fundamental para que as pessoas possam entender o processo todo, participar da gestão, até para reivindicar e para ter a estrutura social, né, na sua normalidade. Essa palavra está longe da gente encontrar o reflexo dela no dia a dia do Peru. Mas é exatamente isso, professor. Então, pelo que o senhor está contando, a gente pode sim esperar mais manifestações, porque a situação continua indefinida até pelo menos abril, quando haverá o novo processo eleitoral? Totalmente definida, né? Enfim, o Sagasti é o 4º presidente no Peru num espaço de pouco mais de 2 anos, né? Vamos torcer para que seja ele, de fato, que se mantenha e organize, de fato, esse pleito eleitoral tão esperado para o mês de abril. Mas até lá continuaremos vendo manifestações, né? Apesar de ser um nome centrista, mais moderado do que o Merino, né? O Sagasti também não é um presidente eleito diretamente pelo povo, então essa geração tão ativa politicamente que tem ocupado as ruas do Peru, a tendência é que ela continue se manifestando, o que, claro, é bom em termos de representatividade política para o país, mas só haverá um resultado mais definitivo, Mona Lisa, em termos de estabilização, se de fato se promover uma reforma política mais ampla no Peru, e isso não virá pelas urnas e pelas eleições de abril. Então, as urnas também não encerrarão a incerteza política no Peru, infelizmente. Quero colocar nesse contexto todo de instabilidade a questão da pandemia, né? Que, claro, só piora tudo. A gente está falando aí da crise política, mas a crise de saúde, né? Que atinge o planeta, provavelmente engrossou esse caldo de tensões e de inconformismo da população, porque o Peru é um dos países mais atingidos, né? Pela pandemia, professor, da Covid-19 na América Latina. Eu tenho aqui alguns números para a gente colocar mais luz sobre essa questão. Até ontem, dia 18 de novembro, mais de 35 mil mortes já tinham sido registradas no país, numa população de cerca de 31 milhões de habitantes. Como é que o país consegue enfrentar uma pandemia sem nenhum presidente
para o posto? Exatamente. Pois é, esse é um ponto que agravou e complicou todo o cenário no Peru, né? Esses números que você trouxe, Mona Lisa, são muito ilustrativos, né? E vale reconhecer, né, que o Peru tem um dos piores indicadores per capita, né, de contaminados e mortos no planeta, né? Não é só na América do Sul, na América Latina, mas é no mundo, né? O número de contaminados e mortos no Peru, na proporção da população do país, é um dos mais elevados do mundo, né? Então, houve uma gestão, naturalmente, muito ineficaz, né, no combate à pandemia, e isso, evidentemente, acabou, né, agravando, por óbvio, a situação de instabilidade política que já se arrastava, né, dos últimos anos, né? Então, uma população afetada por uma crise sanitária gravíssima, né, como vemos aí em vários países da região também, em um país em que o desempenho econômico já não é o que se via há pouco tempo, né? O Peru tinha um desempenho econômico bastante satisfatório, né, até tempos muito recentes, né, diferentemente do Brasil e da Argentina, que enfrentaram crises agudas, mas a economia, claro, se ressente também fortemente da pandemia, o desempenho econômico já não é mais o mesmo, né, e uma população, de certa forma, Mona Lisa, que se vê à deriva, que não se vê representada, seja pelos parlamentares, né, no Congresso peruano, seja pelo presidente, né, um presidente que, enfim, eles agora não escolheram, os últimos presidentes, todos eles envolvidos em escândalos de corrupção. Então, é uma classe política muito desgastada em face do cidadão peruano e, de alguma maneira, a sociedade peruana entende que os políticos, eles atuam apenas para promoverem seus interesses particulares, seus interesses privados, né, seus interesses mais mesquinhos, mas muito pouco fazem em favor do desenvolvimento do Peru. Esse é o sentimento geral que vemos nas ruas peruanas nos últimos tempos. Então há um descompasso, um descolamento entre a sociedade e a classe política peruana, que também não é um fenômeno isolado no Peru. Temos visto isso muito, não é verdade, Mona Lisa, Sim, pela região latino-americana inteira, né? Então simplesmente não se veem representados, né, por políticos que atuam somente em causa própria e praticamente, né, todos eles de alguma maneira envolvidos, né, com práticas de corrupção. Então, o que a gente está analisando agora é uma situação que provavelmente a gente vai repetir num próximo papo, pelo menos lá entre março e abril do ano que vem. Porque sem a tal reforma política que não se faz de uma hora para outra, né, professor? Todas essas tensões e essas instabilidades, infelizmente, só tendem a continuar, né? Sem dúvida, né? Eu não sou muito otimista quando olho para o caso peruano, não, né? Porque não são as eleições que vão colocar um ponto final nas incertezas, né? E como você bem pontua, uma reforma política que é esperada há muito tempo, né, e que dê uma maior base partidária, uma maior segurança institucional, não se faz de uma hora para outra, né? E não vejo os políticos por lá muito dispostos a levarem a cabo esse tipo de mudança, não. Como eu disse, né? Quando a gente acha que a nossa situação está complicada, olhe para o lado, ali pode estar pior. E sem dúvida, né, professor? Sem dúvida, é isso mesmo, né? Enfim, a situação no Brasil está longe de ser a ideal, mas vemos muita confusão no entorno regional latino-americano, que certamente não faz o Brasil invejar, né? Pelo menos não a grande maioria dos vizinhos. Professor, para encerrar o papo, por que uma clareza do ambiente político, ele meio que significa naturalmente uma situação mais calma para que a política possa acontecer na vida das pessoas? Por que tem gente que ainda acha que a articulação política é bobagem e coisa que a gente não deve atentar? Pois é o desconhecimento do que é a política, né? Sim. A política é uma arte, Mona Lisa, que não pode ser feita no afogadilho, de forma voluntarista, né? Fazer política pressupõe realmente alguma previsibilidade, pressupõe, né, alguma segurança institucional, né? Pressupõe algum tipo de lastro, né, que dê garantias, digamos assim, a esse ato de fazer a política, né? Então, por isso que eu sempre particularmente desconfio muito daqueles que se apresentam, né, como defensores de uma nova política, né, porque não pode se inventar a roda, né, a roda não é inventada, ela já está aí, né, e podemos, claro, aperfeiçoá-la, ajustá-la, melhorá-la, né, combatendo, por exemplo, a corrupção, né, ou práticas historicamente lesivas, mas tem que haver, de fato, um lastro, garantias, tem que haver segurança, tem que haver previsibilidade, porque só assim poderemos entrar, né, de maneira mais coerente no jogo da política, e é um pouco isso, né, o que estamos esperando na América Latina, né, esse tipo de garantia que nós queremos ver, mas está absolutamente em falta na região ultimamente. Sem dúvida. Então já deixo marcado um próximo papo lá para março, abril, para a gente olhar mais uma vez para a situação do Peru, claro, se a urgência dos fatos não nos colocar em conexão antes. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Mona Lisa, é um prazer conversar com vocês, com os ouvintes aí do podcast, né? Um bom trabalho para todos.
Hoje falamos então sobre política internacional, olhando para a situação do Peru. Fica o ensinamento, fica o conhecimento. Amanhã tem mais papo para a gente atentar e aprender juntos. Então, em té.